Mateus capítulo 5. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, nós temos, logo no início dos primeiros versículos, a apresentação do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Nós vamos comentar com você nesta noite, meu irmão, nosso querido visitante, que nós, quando lemos o Sermão das Beatitudes, o Sermão da Montanha, nós vemos que Jesus trouxe para os apóstolos e para os discípulos, os homens que estavam a ouvir, as bem-aventuranças. Na verdade, ele é muito simples de se ler, mas foi uma carta magna do reino dos céus que Jesus começou a proclamar. Jesus e seus discípulos estavam num lugar montanhoso, à margem do Mar da Galileia, e multidões eram atraídas por Jesus pelos seus milagres que ele operava, pela palavra e pelo poder da sua personalidade, foi agregando pessoas em torno de Jesus. Então, nesta ocasião em que Jesus estava com muita gente procurando, foi quando deu ocasião para ele pronunciar esse magistral sermão. Este tema da realidade cristã que Jesus apresenta, comparado com o Antigo Testamento, e mais ainda com o judaísmo impregnado na época, ele foi uma proclamação solene do Messias, da nova aliança. Jesus expõe as bem-aventuranças nas condições essenciais para obter a nova cidadania no seu reino. E era uma característica de pessoas diferentes. Nesse sentido, quando você olha nesse sentido espiritual, e também na situação que aqueles estavam, eram palavras revolucionárias. Aqueles que já se julgavam ricos, detentores de uma certa religião, cheios das suas próprias sabedorias e honrarias humanas, eles achavam que esta era a marca da promessa divina. Por isso que nós estamos te falando que foi uma revolução este momento. Mas o Mestre traz uma mensagem no Sermão da Montanha que não seguia a lógica dos homens do mundo, nem da religião. Uma mensagem de conforto e de uma inclusão que ele profere. Seu discurso encontra um lugar cativo no coração daqueles que eram desvalidos, não eram ouvidos, não eram acudidos, mas eram rejeitados por aquela região exclusiva dos judeus. No versículo 1, nós lemos que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Então Jesus diz: exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê a proteção, o conhecimento para poder falar das suas sagradas Escrituras. Neste momento, nós pedimos que o Senhor nos ajude e nos dê a sua graça. Em nome de Jesus, nosso Senhor, te agradecemos. Amém. Amém. Como os irmãos prestaram atenção na leitura, Jesus traz estas bem-aventuranças àqueles que estavam lhe ouvindo. E nós vamos hoje procurar argumentar mais o versículo 5. E eu gostaria de ler com toda a congregação. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Novamente. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém. Que o Senhor possa nos ajudar. Nós vemos que Jesus, que são abençoados, que são benditos, os mansos, porque eles herdarão a terra. Em Salmo 37, 11, se você quiser referenciar e também fazer um link com este versículo, nós vemos o salmista dizer: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém? 2 versículos coligados, dentro de um contexto de um sermão, dirigido a uma classe de pessoas que não era parte da sociedade, da elite religiosa e social da época. Então Jesus, olhando para eles, e ao lado os seus discípulos, ele traz esse sermão do monte, numa ocasião especial, que nós podemos dizer que foi um ícone para o início do direcionamento do Evangelho, e depois nós vemos os outros evangelhos desenvolver toda a trajetória do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem gosta de referências, o Sermão da Beatitude também está no livro de Lucas, mais espalhado, capítulo 6, de 20 a 23, também Jesus toca no assunto, mas ele não está bem organizado no falar como Mateus fez. Então, meus irmãos, aqui ele fala de pessoas mansas. O que é uma pessoa mansa no seu entender? O que é uma pessoa mansa que Jesus direcionou a esta multidão? Esta palavra assim endereçada por Jesus e nos Salmos, de forma que lemos, foi para uma classe de pessoas diferenciadas. Diferenciadas como? Os mansos. Jesus quis essas pessoas diferentes para falar com elas, num momento especial. O significado usado por Mateus foi um significado popular mesmo de manso, segundo o original. São pessoas fáceis de conversar, fáceis de se relacionar, são aquelas de espírito calmo, gentil. Nestes calmos não se encontra soberba, gritaria, ódio, ira, inveja. São pessoas, apesar das dificuldades de serem aceitas no meio em que eles vivem, bem resolvidas. Não eram revoltosas, revoltadas. Eles eram resolvidos entre a paz e a segurança. Eram justas,
e dóceis, e o pilar espontâneo deles era o amor da convivência e da própria sobrevivência naqueles lugares difíceis. Como alguém que tem a paixão do ressentimento sobre controle, um humor equilibrado, pessoas tranquilas e que, sem problemas de mudar comportamento por circunstâncias difíceis, como em parte determinado para o próprio uso da palavra manso e em parte explicado pela bem-aventurança, a beatitude eterna. Tiago, ele define com algumas palavras um parecer sobre o comportamento equilibrado dos mansos. Tiago 1,19, ele escreveu assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Veja que a mansidão é a paciência na recepção dos ferimentos e da afronta. Quero já trazer para você uma outra referência bíblica, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9. Nós vamos procurar trazer argumentos bíblicos para então montar este manso que Jesus deu a bem-aventurança para herdar a terra. Pedro diz no versículo 8: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal com mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fosse chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Para que por herança alcanceis a bênção. Que diz nosso versículo? Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Pedro agora, para a igreja do Senhor, ele diz de um comportamento exteriorizado da igreja, do corpo da igreja, os irmãos, que os irmãos deveriam ter uma unicidade de sentimento, ter um compasso bem longo antes de poder tomar atitude, isso é, compassivos, amando os irmãos de uma forma entranhável, não só ter um amor dispensado, mas ter compromisso de entranha, misericordiosos e afáveis. E ele segue dizendo: nada de mal por mal, nada de olho por olho, nada de dente por dente, ou injúria por injúria. Injúria é um insulto. Se alguém te insulta, você também vai insultar. Se alguém te ofende, você também vai ofender. Se alguém lhe dá um prejuízo, você vai lá e causa prejuízo para ele também. Se alguém pratica uma injustiça com você, com a sua família, você vai lá e também faz injustiça com ele. Se alguém lhe faz um estrago, você vai lá e também faz um estrago. Então Pedro fala: nada disso. Não faça nada. Se alguém lhe fizer insulto, ofensa, prejuízo, injustiça, injúria, algum mal que seja, você vai ter que falar bem desta pessoa, bem dizendo. E você deve saber que foi para isso que você foi chamado, diz Pedro. A igreja do Senhor deve saber que foi chamada nesse estilo manso, que é a nova vida. Então nós começamos a perceber que o sermão das Beatitudes
tem mais informação que um simples discurso aos pobres, para dar conforto emocional aos pobres, aos necessitados, aos carentes. Não foi isso. Aos que choram, aos mansos, aos que têm sede e fome de justiça, aos misericordiosos, aos limpos de coração, aos pacificadores, aos que sofrem perseguições. Não foi um conforto térmico da alma só, foi numa transformação que aqueles que na verdade fossem mansos, e Pedro faz um retrato excelente deles na igreja do Senhor, que para isso foram chamados, para que por herança é um direito, sem ter feito nada, por herança é um direito de afiliação, alcanceis as bênçãos de Deus. Eu vejo muitos irmãos dizendo, eu quero que Deus me abençoe, e nós escrevemos para os irmãos, irmãos, Deus te abençoe, mas precisamos de ensinar os caminhos das bênçãos de Deus, temos que modificar comportamentos, se ainda não modificamos. Então a influência dos mansos que Jesus pregou lá atrás, de uma forma muito simples, essa influência dos mansos é muito longo prazo, é de longo prazo, muito maior que a influência impulsiva dos apaixonados e agitados, aqueles que bateu, levou. Estes não têm interesse no reino do Senhor, não têm compromisso com a herança do Senhor, porque o comportamento dos mansos abrange longo tempo, longo prazo, uma vida, na formação de uma personalidade, e uma personalidade consciente do caráter de Deus, que Ele quer de você, meu irmão, minha irmã. Porque para os mansos, os eventos das provações e das provocações, dos insultos, das injúrias, não interferem numa reação desequilibrada, apavorada. Ele continua manso. Então, manso é uma personalidade que faz parte do caráter daquele que tem por herança para alcançar as bênçãos. Jesus disse em Mateus 5,16, no mesmo capítulo nosso, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Este é o compromisso. Resplandecentes de luz diante dos homens. Paulo diz à igreja de Filipos, aqueles irmãos, 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor, e outra vez vos digo, regozijai-vos. Paulo faz um repique, regozijai-vos sempre, e outra vez eu insisto em dizer, tenha este perfil de manso. Paulo não diz, você vai ser uma pessoa que se regozija, que tem prazer na lei do Senhor, só quando as coisas forem convenientes. Regozijai-vos sempre. Não depende da condição, mas depende de quem está e quem transformou a sua vida. Amém? Amém. Porque a alegria e o contentamento da glorificação ao Senhor, não há lugar para mau humor dos murmuradores. Deixa isso como um mau exemplo daquele povo que saiu do Egito. O Senhor não se agradou da murmuração deles. Assim como o Senhor também, se não se regozijar no Senhor, Ele não vai ter prazer nos murmuradores contemporâneos dos nossos dias. Porque sabendo que a luz do testemunho vai refletir sempre a luz do nosso Salvador. Este é um compromisso de herança. A sua serenidade ajuda-os a encontrar o máximo de alegria verdadeira em todas as condições das nossas vidas. Para o manso que o Senhor quer, a terra não é um palco para adquirir autoafirmação, autocontrole,
e as ansiedades do desejo, mas uma herança que se recebe do Pai e muda a vida. Não é uma sessão de psicologia, é uma vida nova, transformada, que faz de nós pessoas diferentes. O Senhor quer isso de nós. Veja que Jesus foi o modelo de mansidão para nós. Era a sua característica. E Jesus disse: eu sou manso. Em Mateus 11:29 nós lemos Jesus dizer: tomai sobre vós o meu jugo. 11:29, Mateus: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Para quem nós temos que olhar em todos os momentos das nossas vidas? Não nos acontecimentos, mas sim em Jesus. E ele disse: aprendei isso de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E quando você encontra em Jesus descanso para as nossas almas. Consolo só vem dele. Porque nenhum homem suportou o mal tão pacientemente, manso, como Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mas você deve saber que Jesus tinha seus sentimentos, mas ele suportou pacientemente, porque a paciência foi acima dos seus sentimentos. A palavra de Deus diz que na vossa paciência possuí as vossas almas. Amém, irmãos? Na vossa paciência possuí as vossas almas. Então a nossa paciência deve ser superior ao nosso estado de humor. Então não é uma lição de autocontrole, é uma lição de existência de paciência vinda do Senhor. Amém? Amém. Porque Jesus não militou reação contra seus opressores. Ele não pressionou também seus direitos de vítima e nem se vitimizou entre os homens. Assim nós também. Ainda que diante das injustiças dos homens, nós não precisamos nos vitimizar. Jesus não fez isso. Porque ele veio para acertar justiça entre os homens e não fez acerto de justiça aqui. Ele ensinou a ser manso, mas não fazer justiça entre os homens. Precisamos aprender como Pedro nos ensinou. Ele foi manso e nos convocou à mansidão. A mansidão é a recepção de ferimentos, injustiça, crendo que Deus vai te justificar. Como disse Paulo: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Mas ele não desejava mal das marcas, dos carimbos de açoites que ele tinha nas costas. Não fazia. E Paulo mesmo disse em Romanos 12:19: não vos vingueis a vós mesmo. Pode ser que Paulo era uma excelência para dizer sobre vingança, sobre injustiça, sobre maldade, até a sua morte. Mas ele escreveu para a igreja, 12:19 aos Romanos: não vos vingueis a vós mesmos, amados, não dai lugar à ira. Toda vez que nós iramos, nós queremos fazer justiça, e isso não compete a nós. Porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Amém? É bem forte. A vingança, irmãos, é do Senhor. Não podemos deixar a mansidão e partir para acerto de contas com ira ou espírito vingativo, porque o Senhor fará justiça. Manso não aplica justiça no mundo. Manso sofre injustiças.
Esse foi o caráter do sermão. Quando aquela multidão estava ali pronta até talvez para uma revolta, Jesus pode ter decepcionado aqueles que queriam uma revolta naquele momento. Mas ele falou: não, eu quero de vocês um perfil diferente. Eu quero que vocês sejam ainda mais mansos. Porque vocês têm uma vida sofrida. Então continuar manso é um caminho para encontrar o caminho do reino eterno. Quero abrir em Romanos 12, meus irmãos, para nós colhermos mais detalhes. A partir do versículo 17. Romanos 12, versículo 17. E se você tiver aberto ainda em 1 Pedro 3, você pode parear os dois escritos. Paulo diz assim: a ninguém torneis mal por mal. Nós vemos Pedro escrever no versículo 9, não tornando mal por mal. E agora Paulo dizendo: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Parece que pagar o que a gente recebeu é uma honestidade, mas na palavra de Deus não é honesto diante de Deus. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança e eu o recompensarei, diz o Senhor, como nós já lemos no versículo 19. E no versículo 20, Paulo continua dizendo: portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é uma lição de casa que Jesus disse no Sermão das Beatitudes, e os apóstolos carregaram toda essa mensagem, porque eles tinham o mestre. Eles entenderam que agora era uma vida diferente. Nós, irmãos, não podemos ser diferentes dos apóstolos. Temos que ser diferentes do mundo. Então esses comportamentos de mansidão, sabe o que vai produzir em você? Paz em Jesus. Não pense que qualquer vingança que você tomar, ainda que seja pequena, vai lhe dar paz, vai lhe dar mais atrito, porque você vai estar preparado para a revanche, para outra. Mas aqui Paulo diz: se você fizer o bem para alguém que te fez o mal, você vai jogar, amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça. Interessante, porque o seu inimigo, o seu provocador, o seu injuriador, ele vai esperar que você haja como ele agiu. Mas qual é a grande surpresa dos mansos? Ele vai agir fazendo um bem maior sobre o mal menor. Amém? Sempre o bem maior do que o mal que fica menor. E quanto mais o bem você faz, menor fica o mal. Isto é brasa na cabeça. Porque este vai ficar numa tremenda confusão. E ele não vai querer te fazer mais mal. De tão grande decepção. Porque brasas de fogo sobre a cabeça, só de imaginar a queimadura, é o que reflete naquele que faz o mal. Então, meus irmãos, é a prova da sua verdadeira grandeza da alma transformada. Vem de um coração maior, transformado para ser movido por pequenos ou grandes insultos. Qualquer insulto que venha a você não vai tocar no seu coração para você agir da mesma forma. E esse coração grande está nos mansos, não nos fortes. Nos fortes físico ou de ímpeto. Olha para aqueles que ousaram querer justiçar o mundo. Passam a ser constantemente agitados. Pode reparar. São sempre irritadiços.
sofrem a cada pequenos insultos. Quem responde à provocação, mais sensível ele fica à provocação. Então, se você é uma pessoa muito reagente aos insultos, você vai tornar-se uma pessoa impertinente. Qualquer coisa vai lhe provocar. Ao passo que o manso, quanto mais manso ele fica, menos ele se perturba pelas provações e pelas provocações externas. Enquanto o reagente carnal, ele fica sensível e cada dia mais violento a impulsos pequenos, a provocações pequenas. Então ele vai passar a sofrer mais e cria uma tempestade interior por essas paixões loucas. E vai ser uma pessoa perturbada. O crente não pode ser perturbado. Manso não é perturbado. A essência do manso é a alegria, é o contentamento. Então, a perturbação não faz parte do seu viver e do seu ser. Não consegue repousar, o agitado, não consegue ter paz, não consegue ter discernimento das coisas, porque ele age por impulso. O manso tem discernimento. E para ser um manso, não precisa ter longo tempo de experiência, de vida, nem idade avançada. O que necessita é ter uma vida nova e transformada em Cristo. Amém? Se somos do Senhor, devemos ter esses temperamentos suaves, gentis, longânimos, perdoador, vagarosos e avessos na ira e qualquer provocação que possa vir. O manso, ele mantém as suas paixões e os seus afetos uniformemente equilibrados no Espírito Santo do Senhor. É claro que ele vai rir, é claro que ele vai entristecer, é claro que ele vai chorar, é claro que ele vai poder ficar sem dormir, mas ele tem um equilíbrio uniforme na paz do Senhor. Amém, irmãos?